Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. O vídeo de hoje está sendo promovido pelo Mana e foi uma doação bem curta, né, que ele fez para promover aqui o vídeo. Muito obrigado, Mana. Antes de eu ler aqui, já quero deixar avisado que vocês também podem promover um tema de vídeo aqui pro canal. Tá aí ou na descrição ou no comentário fixado, tá? Ou no link fixado do canal também. Vocês podem promover um vídeo e me apoiar bastante aí. Meu treinamento de autocustódia, etc, tá tudo aí embaixo, tá? Se você quiser me doar em Lightning, todas as formas possíveis de me ajudar estão aí. Vou deixar logo o aviso dado para não precisar voltar para esse assunto no meio do vídeo. O Mana escreveu falar da sua série preferida, ir dando opiniões e etc. E eu vou fazer melhor. Vou sim falar da minha série preferida, etc. Mas também vou fazer um top 10 séries anti-woke, tá? Mais especificamente animes anti-woke, 100% based, tá? Que fica aí de recomendação para vocês assistirem. Vou tentar lançar esse vídeo hoje, porque é um domingão, né? Pô, aí a galera que vê esse vídeo, quando chegar à noite, mais ou menos. Eu tô gravando aqui 2 horas da tarde, então eu espero postar esse vídeo antes das 5 da noite, que é pra galera que vê já ter aí 10 animes based pra escolher e só ser feliz. Eu vou deixar passando na tela a foto com o nome de cada anime, tá? Como eu tô gravando aqui com o gameplay de fundo, provavelmente, né? Na verdade, eu tô gravando o áudio e depois eu vou ver o que é que eu vou colocar aí na tela. Eu provavelmente vou deixar ou o nome ou a foto do anime aí na tela com o nome legível, né? Para vocês poderem pesquisar, mas também vou deixar a lista do top 10 animes no comentário fixado lá embaixo, tá? Então vocês vão ter que apertar em ler mais para ver. E é isso, vamos lá, já enrolei demais. Primeiro eu quero até explicar, né, enrolando novamente, o porquê que eu não vou falar de série. É porque não tem como falar de algo que eu não assisto. Acho que a última série que eu vi tem uns 6 meses. Filme eu até assisto. Hoje eu até vi, reassistir no caso, né? V de Vingança. Inclusive, filme excelente, tá? Mas eu não tenho costume de ver série, eu só assisto anime, tá? Enfim, vamos lá. O primeiro anime é o que provavelmente mais, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi realmente algo que me marcou bastante. E, bom, quem tá no meu servidor do Discord sabe, eu já contei a história, né? Mas, contextualizando vocês aqui, é um anime que me fez comprar o livro 1984 e Revolução dos Bichos. No caso, não comprar, né? Mas ler. Eu não tenho os livros fisicamente. E, enfim, foi quando começou o meu processo de despertar inteiro, etc. Eu primeiro li 1984, beleza. Depois conheci o canal do Viajante, aí depois o Viajante recomendou, no caso ele não recomendou, mas no começo de um vídeo ele falou que lembrou quando estava assistindo um vídeo tal de Trunks do Futuro. Procurei quem era Trunks do Futuro, não sabia, só tinha backup. Aí depois, meu irmão, é a toca do coelho, né? Coruja, aí acabou, bicho. E bom, o anime é Psycho Pass. Basicamente é um anime para quem gosta de cyberpunk, tá? Cultura cyberpunk vai adorar, porque é um futuro distópico pra caramba. Assim, eu vou evitar dar spoiler sobre os animes que eu vou falar aqui no geral, mas bom, o que é que eu posso falar sobre o mundo de Psycho Pass? Bom, o nível de distopia desse anime é o seguinte: todas as pessoas lá, elas têm um medidor mental, se é que a gente pode chamar assim, que mede o teu coeficiente de crime, né, como é chamado lá. E se ultrapassar esse limite, e você não controla isso, tá? Se ultrapassar esse limite de coeficiente de crime, você vai ser caçado pela polícia de lá. E a própria polícia, né, ela tem armas que só atiram em quem tem esse nível de coeficiente, esse tipo de coisa. Então é basicamente um futuro distópico que envolve IA. Envolve bastante inteligência artificial, pra ser sincero. Bom, esse é um anime que você, sinceramente, é anime de uma temporada só, tá? São 24 episódios, se eu não me engano, a primeira temporada. E você não precisa ver mais do que isso. Eu não vi mais do que isso, porque, pelo menos na minha visão, a primeira temporada é um anime completo. Poderia acabar ali. Eles quiseram fazer mais coisas. Você pode assistir esse resto, mas na minha visão, só a primeira temporada é o suficiente. E vendo esse anime, né, vocês também vão ver um dos melhores mesmo, tá? Na comunidade otaku muito se fala do famoso Johann Liebert, como um dos maiores antagonistas, né, dos animangas, que é a junção de anime e mangás. Mas o antagonista de Psycho Pass, ele tá pau a pau, tá? O que eu posso dizer é isso, ele tá pau a pau. E um adendo aqui, tá? Porque eu deveria ter falado lá no começo do vídeo, é que para melhorar a sua experiência com esses animes aqui que eu vou passar, porque são todos animes esquizo mesmo, eu separei animes que me marcaram bastante, que eu gostei bastante, só que ainda assim animes based, tá? Porque eu gosto de, por exemplo, vários animes de romance, mas pô, não vou passar 10 animes de romance
romance aqui, né? Pra melhorar a experiência de vocês assistindo esses 10 animes aqui, é recomendado que vocês vejam no horário noturno e quando estejam sozinhos, tá? Isso vai melhorar bastante a experiência, com um certo silêncio também, né? Mas o fone de ouvido já resolve esse problema, se onde você mora mesmo à noite tem um certo barulho, porque são realmente animes que vão exigir mais do seu consciente, você vai ter que trabalhar mais sua mente, e vendo perto de Norma isso daqui, eu vou encher o saco, tá? Vou ser sincero, não vejo esses animes aqui perto de gente que tem QI 83 de temperatura ambiente. Primeiro porque esse tipo de gente, eles não assistem, eles ficam no celular o tempo inteiro e depois ficam te perguntando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E segundo porque, pelo menos na minha experiência, né, eu aproveito melhor das obras que eu consumo estando sozinho, mas aí vai de cada um, né? Vocês que sabem. Bom, vamos pro próximo anime, que é outro anime, porra, excelente, meu irmão. Eu sou um cara que, assim, eu assisti mais de 300 animes com facilidade. E esse de agora, Code Geass, entrou no meu top 10 logo de cara. Durante muito tempo eu enrolei pra ver esse anime, tá? Eu conheço ele, pô, há anos, mas eu não tinha assistido. Quando eu vi, caramba, na verdade já vi 2 vezes, né? O negócio é muito bom. Até mesmo o final é como se fosse o final perfeito. Não tinha como terminar melhor aquilo ali. Mas vamos lá. Qual é a sinopse disso daqui? Um resumo da obra sem spoiler. A gente tá num contexto que o Império de Britânia, né? Não tô falando do Império Britânico. Lá no anime se chama Império de Britânia. Ele conquistou o Japão, né? E renomeou o território como se fosse Área 11. Só que para eles não bastou só isso, eles também fizeram o seguinte: vamos privar a liberdade individual, os direitos fundamentais de todo mundo aqui que é japonês? Foi isso que eles fizeram. E o protagonista, né, ele é um príncipe britânico mesmo, e como ele foi exilado, ele vive disfarçado como um estudante comum lá no Japão, né? E aí acontece todo um rolê lá no primeiro episódio e ele conhece uma garota e acaba ganhando um certo poder. Eu não posso explicar qual poder exatamente é esse, porque vocês vão demorar bastante para compreender por completo o poder, tá? Mas é um poder bem peculiar. Mas quando ele percebe que, assim, esse poder ele é fora da curva, ele começa a querer formar um movimento para destruir o Império Britânico e é nisso que gira toda a trama do anime, tá? Claro que é muito mais profundo do que isso. Quando o assunto é política, é o melhor anime que eu conheço, tá? Se você tem um olhar mais aguçado, você vai aprender muita coisa assistindo esse anime aí. Eu indico esse daqui principalmente para os libertários, tá? Não é um anime libertário. Na verdade, eu não conheço nenhum anime libertário. Mas tem muitos dilemas morais nele que eu considero muito interessantes. É isso. O próximo anime é o melhor mistério da história dos animes. Pelo menos, na minha opinião, é o mais completo, né? E ele dá mais medo do que muitos, sei lá, filmes, animes que tentam ser alguma coisa de terror. E de que eu tô falando? Monster. É o famoso anime que todo mundo já conhece, né? Agora, depois que foi pra Netflix, popularizou. Mas na época que eu vi não era tão popular assim, né? Esse aqui, se você que tentar ver ele sem estar com o olhar aguçado, etc., você não vai entender nada. Você vai ficar boiando, literalmente. É um anime que eu fiquei... Pô, tinha momentos que eu tinha que realmente pesquisar na internet que eu não tava entendendo, mas o negócio fazia total sentido. Basicamente, o anime gira em torno de um neurocirurgião, né? É um neurocirurgião de sucesso e do ambiente, qual ambiente? A Alemanha. E ele era um médico extremamente promissor, etc. Até namorava. Acho que o anime já começa assim, né? E aí ele tendo uma cena na cama com... Eu acho que é a filha do gerente do hospital, alguma coisa assim. Aí tudo muda nesse anime quando ele desafia a hierarquia do hospital, né? Basicamente. E, pô, na vida real também existe isso, que os filhos dos ricos vão ser salvos em prioridade dos filhos dos mais pobres. Isso você consegue ver facilmente por aí nos hospitais. Existe essa hierarquia. E no anime não é diferente. Ele pegou, né? Foi desafiar esse daí e em vez de salvar a vida do prefeito da cidade, ele salvou a vida de um menino chamado Johann Liebert, que você provavelmente já conhece de tão famoso que tá por aí já. E a cirurgia foi um sucesso, ele conseguiu salvar o menino, né, Johann Liebert, mas com isso ele perdeu tanto a posição dele como médico, perdeu o noivado, todo o prestígio que ele tinha. Então, assim, a reputação dele foi pro ralo, a vida dele foi pro ralo, porque ele salvou esse moleque. E 9 anos depois, esse médico eu não falei o nome dele, né, perdão, aí é o Tenma. Doutor Tenma descobriu que, após 9 anos, esse menino que ele salvou em prol do prefeito lá, né,
ferrou não, desafiou a hierarquia do hospital pra salvar o menino. Esse menino se tornou um serial killer, manipulador pra caralho, assim, um dos maiores antagonistas da história dos animes. No caso desse aqui, o anime é bom pra caramba, tá? Mas se puder, leia o mangá. Se tivesse que escolher só um dos dois, eu leria o mangá, porque eu considero muito mais fluido. E só pra finalizar, né, depois que ele descobre que o Johan, que ele salvou, virou um assassino em série, o serial killer, ele tem que fugir da polícia porque ele é incriminado pelos crimes que o moleque cometeu. E aí o objetivo dele deixa de ser medicina, etc, e vira encontrar o moleque, né? No caso, deter o moleque. E foram 74 episódios. Não acho que é enrolação, tá? Foram 74 episódios. Uma trama maravilhosa. Recomendo a qualquer um, tá? Não é um anime pra você ficar, vou maratonar. É realmente pra você ver, ó, tô com o tempo aqui. Dá pra ver, sei lá, 2 episódios. Pronto, assista só esses dois. Não tente forçar o terceiro, porque você provavelmente vai ter dificuldades pra entender. Porque o terceiro episódio você ia ver um pouco mais desleixado, etc. É um anime que exige um pouco mais da sua atenção, beleza? O próximo anime da lista é Zenkyu no Terror, ou Terror em Ressonância, né? Você chama como preferir. Eu confesso que anos atrás eu tinha visto uma parte do primeiro episódio desse anime e dropei, né? Porque eu simplesmente não finalizei o episódio. Se eu tivesse finalizado o episódio, eu teria continuado assistindo. Bom, a história é basicamente o cenário, o contexto dela. É a Tóquio, né, no Japão, sendo devastada por um ataque terrorista numa instalação nuclear, né? Começa assim. E aí, quando acontece esse ataque, eles deixam lá a palavra VON. Eu acho que essa é a sinopse mais difícil de eu fazer, tá? Porque isso aqui também é um certo mistério, suspense. E se eu falar demais, eu vou acabar entregando toda a trama sem querer. Bom, deixa eu analisar o que é que eu posso falar aqui para descrever mais. Bom, basicamente, uns 6 meses depois desse ataque terrorista, né? A instalação militar, aparece dois adolescentes e eles se identificam com um nome só, né? É Spinks, acho que eu tô pronunciando correto. E eles postaram um vídeo na internet, né? Desafiando a polícia, ameaçando causar mais destruição na cidade. E o resto vocês vão ter que realmente assistir o anime para tirar suas conclusões. São apenas 11 episódios, tá? Deem uma chance, assistam pelo menos 3 e vejam se vocês gostaram. Porque eu não posso descrever mais do que isso, senão eu teria que dar spoiler. E eu não quero prejudicar a experiência de ninguém. Não se enganem, eu falei pouco porque eu não posso falar muito. São 11 episódios. Não quer dizer que o anime é ruim, tá? Vamos lá pro próximo. Bom, o próximo anime é Babylon, que tem uma história bem intrigante, tá? Eu, particularmente, nunca vi uma trama seguir essa pegada aqui, é bem diferenciado mesmo. Basicamente, a história acompanha um promotor do MP, no caso, Ministério Público do Distrito de Tóquio, né? E ele recebeu um caso, assim, que deveria ser rotineiro, envolvendo uma empresa farmacêutica, né? Que era envolvida de fazer pesquisas clínicas ilegais, o que até no nosso mundo real é até que bem comum, né? Só que enquanto ele estava se aprofundando nessa investigação, pensando que era só algo mais rotineiro mesmo, o nosso protagonista, né, o promotor do MP, ele achou um artigo não, né? Arquivo meio misterioso porque tinha cabelo, sangue e um papel lá escrito a letra F. E esse achado fez ele conectar isso, no caso perceber que está conectado há uma conspiração política absurda relacionada a uma eleição do prefeito de lá do anime e até mesmo de uma nova criação de uma zona nova para a cidade. Então, assim, um pequeno achado levou a uma conspiração muito maior. Porque além de corrupção, né, essa conspiração envolve muita corrupção, também envolve muitos auto-churrascamentos e por aí vocês já sabem, né? Não posso ultrapassar essa linha aqui no YouTube. Recomendo que vocês deem uma olhada lá. Anime muito bom, tá? E vai fazer vocês refletirem bastante. Esse aqui também é outro anime que eu indico para libertários. Não porque é um anime libertário, mas porque tem diversos dilemas morais, diversos paradigmas que eu considero extremamente interessante. O próximo anime da lista é 91 Days, que é relativamente bem conhecido já, né? Eu acredito. Eu também enrolei bastante para assistir ele, mas não me arrependi depois. Esse anime aqui, meu irmão, meu Deus, que anime maravilhoso. Se você é libertário e já ouviu sobre a questão das guerras drogas, eu vou explicar um conceito antes de falar sobre a sinopse desse anime. As drogas mais pesadas só existem pela proibição das mais baratas. Existe um conceito na economia chamado efeito de potência, que é exatamente o resumo disso que eu acabei de falar.
E por que isso acontece? Porque existe outro conceito chamado eficiência sob risco. Bom, toda a ótica austríaca, né, ela visa a ação humana, tem até um livro do Mises sobre isso. E a ação humana responde aos incentivos que o ambiente oferece, beleza? Deixando aqui bem simples para entender. Por que é que quando o governo, por exemplo, vamos dizer que a maconha ela é legalizada em um país X e esse país X, amanhã ele proíbe. Por que é que isso vai subir de preço? Não é simplesmente porque proibiu que, não, agora tem que subir o preço só porque está proibido. Não. É por conta do risco. Quando um negócio é proibido e você quer comercializar aquilo, não estou dizendo que eu apoio nada disso, tá? Estou fazendo uma analogia. Quando o negócio é proibido, você vai ter mais risco para transportar, para conseguir produzir e para conseguir armazenar aquilo ali. Então, só por isso, já distorceu o incentivo do traficante e agora ele vai ter que subir o preço. E não só isso, não o fato só dessa específica ser proibida, como vão surgir outras mais pesadas para poder gerar mais lucro por conta do conceito de eficiência sob risco. Vou dar um exemplo histórico que é o caso da lei seca nos Estados Unidos, que o consumo tanto de cerveja quanto vinho, né, que era a bebida comum da época, caiu pra caralho. O que é que aumentou? Destilado, uísque, gin, porque era mais fácil você contrabandear um bocado de líquido que tem muito álcool concentrado e dava mais lucro. Mas voltando aqui, né, para não fugir do tema, 91 Days, vamos lá. A trama se passa na cidade fictícia chamada Lawes, que é claramente uma ilusão a Chicago, né? Isso na época de 1920. Para quem não sabe, Chicago é nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, foi até bom ter explicado isso para vocês, da questão da proibição das drogas e dado o exemplo dos Estados Unidos, porque fica melhor de entender a obra como um todo. Bom, a história já começa com o protagonista chamado Ângelo, né? Tendo testemunhado o assassinato brutal de toda a sua família, e ele só não foi junto porque ele conseguiu se esconder. Depois que ele fugiu, viveu se escondendo, né, por 7 anos, ele recebeu uma carta anônima com o nome de quem é responsável pelo massacre da família dele. E aí, querendo justiça, etc., ele assume uma nova identidade, então ele não é mais Ângelo. Para você descobrir agora o nome dele novo, você vai ter que assistir. E o objetivo dele é se infiltrar nessa organização criminosa, essa máfia, para destruir ela de dentro para fora, né? Isso aqui é algo mais para quem não gosta de superpoder, muita mística, esse tipo de coisa. Aqui é um anime bem tradicional, não vai ter negócio de poderzinho. O cara arrumando que nem um Goku, né? O cara tá quase morrendo, parece uma aura, um ki gigante. Aqui não tem muito isso. O próximo da lista é Steins Gate, que muita gente provavelmente já conhece. Esse daqui é um pouco mais famoso, né? Acho que ele deve estar até entre os 20 melhores da história no My Anime List. Mas bom, como o negócio é bom, eu vou citar aqui. E vocês estão percebendo, né, que os animes que eu tô citando são todos antes da pandemia, né, no geral. Até agora não teve mais nenhum de depois da pandemia. Na verdade, vai ter dois, e só isso. 8 animes de, acho que 2016 para baixo, e o resto, acho que tem um 2023 e o outro 2026. Mas beleza, vamos falar sobre Steins Gate. Basicamente, o cenário é o seguinte: verão de 2010, Akihabara, Tóquio. Tem um cientista, né? No caso, assim, cientista entre aspas, né? Um estudante universitário metido a cientista, né? Ele se autoproclama de cientista louco. E fundou lá como se fosse um laboratório com os amigos dele, né? E eles ficam basicamente o dia inteiro inventando coisas inúteis. Só que acidentalmente, sem querer, eles criaram, né, na verdade, não é que criaram, eles descobriram que o micro-ondas deles era modificado e podia enviar mensagem de texto, não de áudio, esse tipo de coisa, para o passado. Só que isso terminou virando um jogo de vida ou morte. Porque alterar a linha do tempo é o mesmo que desafiar uma certa organização nesse universo aí, que eu não vou citar o nome da organização. E aí aparece muita teoria da conspiração, futuros distópicos. Então, assim, se você curte isso, assista. É outro anime que, assim, se falar demais, perde a graça. Tem que ver pra crer, beleza? Vamos pro próximo, que talvez você já conheça, que é Hajime no Ippo. É o animezinho lá do lutador, o garoto. É o básico do shonen, né? Começa sofrendo bullying, etc. Aí ele começou a lutar
E aí a gente vai seguir ele no caminho do boxe, etc. Eu acho que o anime, ele aborda até... Ah, eu não posso falar até onde o anime aborda, né? Mas tem umas 3 temporadas. E tem sei lá, uns 100 episódios mais ou menos. E assim, é muito bom. É um anime que você vai tirar ensinamentos sobre foco, disciplina. Esse aqui de todos que eu citei, talvez seja o mais descontraído, né? Não que ele seja um anime raso, mas é shounen, né? Só que eu curti bastante ele, porque na época eu tava, assim, no meu auge não, mas tipo, focado bastante nesse negócio de desenvolvimento pessoal e etc. E assistir esse anime foi muito bom. Esse aqui é mais um anime para você encarar como muita gente encara Naruto, como muita gente encara Dragon Ball, que é um anime para reconfortar seu coração, para você ver, tirar uma risada, para você ver por se motivar e etc. Esse tipo de anime aqui, tá? Não tem nem muito o que falar da trama, é trama padrão de shounen. Eu acho que tem até um anime mais antigo do que esse, eu não sei se é inspiração, o Hajime no Ippo, nele, até porque a trama é bem diferente, né? Acho que não é inspiração, mas tem outro muito bom de boxe, que é Ashita no Joy, pra quem quiser olhar aí, tá? Mas ele eu não vou colocar na lista, beleza? O próximo anime é Oshinoko. Sim, eu trouxe um anime New Age aqui, mas não é o woke, tá? Não é o woke, podem confiar. Pra mim, o foda desse anime, que me marcou bastante, não tipo, esse aqui não é um anime que vai mudar a sua vida, tá? Ser bem sincero com vocês aqui, isso daqui não vai mudar a vida de ninguém. O que me pegou nesse foi a quebra de expectativa. Pô, o primeiro episódio tem 1 hora, tá? E eu já quebrei minha expectativa ali, porra, bicho. Mas enfim, o anime foca no mundo de idols, né? Mais especificamente na indústria do entretenimento, onde lá tem segredos sombrios, né? Principalmente na linha tênue entre o amor dos fãs e a obsessão pelo idol, né? Basicamente, o início gira em torno da Ai Hoshino, que é uma idol de 16 anos, né? Que assim, era como se fosse um possível Pelé. O Pelé das idols, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Só que ela tava escondendo um segredo do caralho, que ela tava grávida de gêmeos. E a única pessoa que sabe desse segredo dela é um cara chamado Gorou Amemia, que é basicamente um ginecologista lá do interior, né? E que é bastante fã dela. Só que antes dos gêmeos nascerem, esse cara é assassinado, esse ginecologista, e ele reencarna só que como filho dessa idol, a Ai Hoshino. E o resto eu deixo para vocês assistirem o primeiro episódio, caso tenham interesse, e tirarem as próprias conclusões, né? Esse aqui, só de você ver o primeiro episódio, você já vai saber se vai querer continuar ou não, tá? Fica a seu critério. E o penúltimo anime aqui, tá? Eu vou fazer uma menção honrosa e é só colocar 10. Mas eu vou colocar uma menção honrosa também, que veio à minha cabeça agora. Enfim, vamos falar agora de Lazarus. Lazarus é um anime novo. Eu comecei a ver quando tava lançando, né? Eu acho que foi esse ano mesmo. Deixa eu pesquisar aqui. Não, na verdade eu tô errado. Eu assisti esse anime ano passado, enquanto estava lançando, né? Porque ele lançou em abril de 2025. Por algum motivo eu achava que eu assisti esse ano, mas eu lembro que eu tava nos semanais, então foi ano passado mesmo. Enfim, a trama ela se baseia no ano de 2052, num mundo que vive em muito... Olha, por favor, YouTube, eu não estou falando do nosso mundo atual, tá? Eu estou falando de um mundo fictício. Vamos lá. 2052, em um mundo que vive uma era de muita paz e prosperidade, graças a um medicamento, né, chamado Rapina. Foi algo revolucionário desenvolvido por um neurocientista lá da série, né? O famoso Dr. Skinner, que eliminou todas as dores e doenças da humanidade. Só que aí, 3 anos depois que esse... Calma, eu pulei partes aqui, tá? Porque eu escrevi meio que um roteirinho para cada anime, que é para eu não me perder. Esse vídeo aqui eu gostei bastante de fazer, tá? Trabalhei bastante minha mente e ainda sinto que poderia ter feito melhor. Porque, sinceramente, eu sei que tem mais coisa. Tem coisa muito boa que eu assisti, mas tá na ponta da língua e eu não consigo lembrar. Tanto é que eu vou até fazer uma menção honrosa de algo que veio à minha mente aqui. Mas enfim, vamos continuar. Assim que, basicamente, um pouco tempo depois, né, que esse RAP, né, esse medicamento, se disseminou pela humanidade, o Dr. Skinner, ele sumiu. E 3 anos depois ele voltou, dizendo que o Rapina tem um efeito colateral, dizendo que, no caso, o efeito colateral do Rapina, né, é a morte e ele se manifesta 3 anos após o consumo. E para salvar a espécie humana, porque todo mundo tomou isso, foi formada uma força secreta chamada Lazarus. Basicamente eram 5 agentes, diversas nacionalidades. Tem até brasileiro no meio da parada, mas no Mangueou não, tá? O negócio tá bom.
E eles tinham basicamente 30 dias para salvar a humanidade. A missão desse grupo é basicamente encontrar o Dr. Skinner e desenvolver uma vacina antes que o prazo de 30 dias se esgote, né? E aí vai se desenrolando. Se eu bem me lembro, são 11 ou 16 episódios. É algum desse número aí, tá? Eu não lembro ao certo. Mas foi uma trama recente e que eu curti bastante de assistir. Bom, minha última menção honrosa pessoal, na verdade são duas coisas. Animes de romance e animes de temporada. Eu costumo assistir bastante esses clichês de temporada que vão lançando. Eu tô, tanto de romance quanto de fantasia, esse tipo de coisa. Eu tô vendo, acho que atualmente só um. É um ou dois que eu tô acompanhando aí semanal. Porque eu tô com menos tempo. Mas enfim, é isso. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, coloquem o feedback aí nos comentários. Podem promover um vídeo aí também no link da descrição, caso seja do seu interesse. E é isso, rapaziada. Fui.